abençoe, meu E aí irmão. não corre o risco de no céu ter outra serpente não? Deus testar não? Por quê? Tem não. Ele não vai testar novamente não o ser humano, a obediência dele? Não, aqui ó, aqui, por aqui, morreu em Cristo Jesus, como a Bíblia diz, se crês, serás salvo. Como é que Deus vai saber que as pessoas que vão estar no céu vão ser obedientes a ele? Se ele não testar como ele testou Adão e Mas Eva? aqui, irmão, termina por aqui. Lá não tem mais, lá está em espírito, aqui é carne. Eles, Adão e Eva, por que eles não obedeceram a Deus? Porque estavam em carne igual você. Então, não era em espírito. Então Deus não deveria ter feito carne, né? Deveria ter feito diretamente o espírito, né? Você não acha não? Não, mas ele tinha que vir como homem, como ele veio, andou como homem, para aí você sentir a dor. Amém? Então não corre o risco do homem desobedecer ele lá em cima não? Não, corre não. Se foi salvo, tá salvo. Lá não tem desobediência não. Porque está em espírito, está salvo. Você está salvo, já saiu Então, dessa carne. Aqui a desobediência vem por causa da carne. Então por que Deus criou a carne? Sim, porque ele tinha que andar como homem, irmão. Ele não ia andar em cima de um cavalo. Mas se é toda a eternidade vai ser espírito, por que criou a carne? Se a carne ele sabia que ia dar errado. Não, mas a carne é você. Nós não somos carne. Eu sei, mas ele sabia que esse projeto de carne ia dar errado. Então por que ele fez? Não fez logo direto no espírito. Mas aí você estava aqui em espírito, na terra, não tem condições, tem que ser em homem para ver prolificação, para ter. A gente veio de quê? De um homem, de uma mulher, o amor, o sexo, entendesse? Livre. É lá, a desobediência de Adão e Eva com Deus, entendesse? Ali foi em carne. Deus disse, olha, não come daquilo ali, daquela fruta. Certo. Não sei, a Bíblia não revela que foi maçã. Aí eles obedeceram. E comeram. Aí veio o pecado. Foi a carne. Toda a responsabilidade da humanidade estava nas costas de Adão. Nas costas de Adão e Eva. Um simples casal que tinha sido criado. Aí mandou. Aí o próprio Deus veio como homem. É Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. Aí ele disse, quem vai na terra? A não ser eu mesmo. Aí ele veio, Jesus homem. Aí andou sentindo o que a gente sente. A gente sente dor, sente fraqueza, sente tristeza, ele sentiu tudo isso. Mas ele disse, eu vou lá na cruz para tirar esse pecado. Para quando o homem morrer, a alma dele, o espírito dele está lá. Não precisa lá, mas ter acosto, mas ter briga, mas... Não, lá você... Entendeu? Que no mundo espiritual não vai ter mais esse problema. Não tem mais não, irmão. No mundo espiritual não. Tem aqui, ó. A guerra é aqui. Por que ele já não fez esse mundo logo, irmão? Ele sabendo que esse mundo ia estar errado. Eu tô entendendo, seu ponto. Mas é como a criação em Gênesis, ele disse, haja luz, haja... Ele é o próprio Deus. Sim. Ele achou, disse, eu vou criar. Ele achou graça no homem, ele disse, vou fazer o homem minha semelhança. Ver o homem é semelhança de Deus. Mas que o homem... a gente não vê ele, né? Não é espírito. A gente tem mais semelhança dele, a gente mas é espírito, porque Deus é espírito. O próprio, você lê a Bíblia em Êxodo, o próprio Moisés, se visse Deus, ele ficava como um carvão. Aí Deus fazia as costas para ele, mas ele falava face a face, mas como você está me dando as costas, irmão? Não, porque você não pode ver minha face. Irmão, é o Todo-Poderoso, é o Criador. Se ele quiser, não pode, ele não pode tudo, então se quiser ele pode ver sua face sem você mas virar ele não permite, sabe por quê? Boa tarde, e a parada do Terezinha ali, né? De frente ao correio. Aí, irmão, é aquele negócio. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela tira a nossa dúvida. Mas assim, lá em espírito, não vai. Por isso que a Bíblia diz, não vai ter morte. Lá não tem cemitério, lá não tem mais nada. E mas como no paraíso Adão e Eva já tinha morte? Tinha morte. Porque Caim matou Abel, né? Não, no paraíso. Depois que eles foram expulsos. Não, mas porque naquela lei, Adão e Eva tinha morte ali? Não, porque foi o primeiro casal. Como é que Adão e Eva sabia do que era morte? Se Deus assim, certamente... Mas Deus não falava com ele, homem. Peraí, mas como é que ele tinha ideia do que era morte se ali ninguém morria? Os bichos não morriam, ninguém morria. Aí Deus disse assim, que ele... se comeres, certamente morrerás. Aí eles tinham ideia do que era morte? Mas Deus falava com ele, disse... Sim, mas aí a serpente já foi enganando, disse, não, Aí a desobediência, depois que ele comeu, começou a morte. Não, mas justamente, mas Adão e Eva não tinha ideia do que era morte, como eu e o senhor tem. Tinha não, porque então, Deus não tinha. Deus queria que ele fosse livre até... Então eles não eram como duas crianças não, que não sabiam, que acabaram de ser criados, não sabiam o que era morte, não sabiam o que era doença, não sabiam o que era pecado. Porque ali só tinha... Aí Deus permitiu que a serpente... O pecado ainda ali, não tinha pecado. Sim, não. Eu sei, mas a senhora não acha que eles caíram muito fácil não, na conversa da serpente? Porque eles eram ingênuos.
Eles não sabiam que era morte. A serpente Mas só fez cai, dizer, irmão, olha, cai. a serpente só diz, ó, não, é porque no dia que tu comer, certamente vai ser igual Olha, a ele. Mas, olha, Aí eles caíram, eles nem questionaram. Olha, mas cai, sabe por quê? Se Não tá o vendo? senhor caía, o senhor ia cair, o senhor sabendo que é Caía, morte. porque ninguém se Não, livra de Satanás, não. agora, o senhor agora caía. Paulo disse que quem está em pé faça por onde não cair. Quer Não, dizer, não o pode senhor- ser a você que eu O senhor vou caía cair. numa conversa mole, não, porque Adão e Eva não tinham ideia do que era morte, do que era pecado, do que era nada. Isso eu achei porque, muito fácil olha, aquilo ali, eles terem caído. Mas, E eles estarem com mas um peso. Deus sabia de tudo, Deus sabia. Porque aí, aquele casal, no contexto, era para ele ser perfeito. Mas Certo. já não houve perfeição Eles nele. eram para ser ou eram perfeitos? Eles eram para ser perfeitos, né? Mas como a desobediência, aí eles já não foram mais perfeitos. Aí entrou o pecado. Mas eles eram perfeitos. Eles eram perfeitos. E erraram. Errou porque perfeito só Deus. Então, se você está dizendo que eles eram perfeitos e erraram, então Não, Deus pode pode- errar também, não pode? A gente pode. Não, Deus não pode, não. Deus pode errar. Mas Adão e Eva não eram perfeitos e erraram? Mas era Era uma perfeição meio imperfeita. Mas é assim. porque Deus, ninguém fez ele fez a gente, fez Adão, fez Eva, fez tudo. De quem fez Deus? Deus próprio se criou. Próprio se criou. Ele não podia ter criado a gente igual a ele, não. Poderoso, Um forte. dia não, senão vamos querer a Não. glória pra ele. Peraí. O senhor Vamos dizer dar que a glória olha, pra o senhor ele. dizer que Deus, um ser todo poderoso, dizer que não podia, o senhor não pode dizer isso não. Por fazer eu não, igual. Ele pode. Se ele quisesse, ele faria deuses iguais a ele, não? Não, porque, olha, Não? ele, Nabucodonosor, vamos lá, Babilônia, ele toma, não vai ser, por exemplo, o presidente do país, tem todo, mas só que ele elevou a nação de uma forma que depois ele disse, eu vou dominar, vou chicotear e a glória e honra é minha. Aí Deus disse, eu não dou minha glória a ninguém, Se não. Deus tivesse feito a gente igual a ele, assim, inerrante, porque Deus não erra, não é isso? Se ele tivesse feito a gente com a natureza dele, sem errar, nunca errar, não tinha condições, não? Não tinha não, porque Não tinha, então ele não é todo poderoso, não, ele não pode. mas eu tô então ele entendendo não sua pode tese, tudo, ele mas pode, assim, ele, olha, ele podia ter criado Deus. Mas ele vai querer fazer um Deus igual a ele e ele vai ficar onde? Poxa, É por isso que ele existe vai ficar onde? os deuses. Deus não é Deus. Sim, mas me diga uma coisa. Se o ideal não é ser Deus, Deus não é o supremo, não é a bondade, é a justiça. Por que ele não criou seres iguais a ele? Criou seres errantes, menores do que ele. Não era melhor ele ter feito tudo dele iguais a ele para ele não se aborrecer, que ele se aborrece com a gente, que ele fez a gente pequeno. Ele fez a gente. é a majestade. Mas ele não podia ter criado outras majestades também, não, inerrantes, sem errar, iguais a ele. Senão não eram deuses. Olha, vai ver o raciocínio igual é. Perfeitos, Olha, inerrantes. a Bíblia diz que grande só Deus não tem não, mais não. Mas ele não podia ter feito todo mundo não, grande, não. ele não vai fazer um grande porque depois o homem ia dizer eu sou grande igual a tua. Mas aí então ele tem a possibilidade de fazer a mesma coisa, né? Se o senhor está dizendo que a gente podia fazer se a gente fosse igual a ele, então ele podia também. Sou grande, poderoso, vou botar para ferrar em todo mundo. Você não acha que O homem tenta, né, dizer que é grande, pode ver. A pandemia, se o homem tivesse a natureza- ensinou aí que os grandes, poderosos, os ricos, cadê? Tudo com medo. Quem acabou com a pandemia? O homem ou Deus? Deus. Deus inventou a vacina? Deus. Ficou todo mundo dentro de casa, não. As igrejas fecharam e o homem E foi Deus, a Bíblia diz em Mateus 24, pragas, peste, fome, guerra, tudo Mas está quem aqui. livrou a gente da pandemia não foi o homem, não? Não foi a vacina? Deus. Deus? Eu não vi Deus no laboratório, não, fazendo vacina, não. A sua tese, você não chega em canto nenhum, tem que se converter.